oração pela saúde, cura e restauração. Há momentos em que o corpo grita o que a alma tenta esconder. A dor física é apenas o eco de uma exaustão mais profunda, um sinal de que algo dentro de nós clama por alívio. Talvez você esteja vivendo dias assim, em que o remédio não resolve, o sono não restaura e o tempo parece ter parado. Há um tipo de dor que não se mede por exames, uma dor que não se encontra em diagnósticos. É a dor de existir cansado, de acordar sem forças e seguir por obrigação. Mas existe um poder que ultrapassa as fronteiras da medicina e das explicações humanas. Quando a fé entra, o impossível começa a se mover. Esta é uma oração pela saúde, não apenas do corpo, mas também da alma, da mente e do espírito. Hoje, cada palavra será uma semente de restauração. Esta oração não é feita para emocionar, é feita para despertar. Porque há algo dentro de você que ainda acredita, mesmo depois de tantas quedas. E é essa pequena centelha que Deus usa para reacender a chama da vida. A fé não exige provas, exige entrega. E quando o coração se entrega, o corpo responde. Há algo invisível agindo enquanto você ouve, uma força que alinha o que estava quebrado e renova o que parecia perdido. Agora pare e perceba o que sente. Onde há dor, há também um pedido silencioso por cura. Onde há medo, há o desejo profundo de recomeçar. E é nesse encontro entre fragilidade e esperança que os milagres acontecem. Esta oração é um chamado à restauração integral. Deus não cura apenas o que o médico vê, Ele cura o que ninguém percebe, o que o tempo feriu e a alma escondeu. Ao longo desta oração, você será conduzido por 10 momentos de fé e reflexão profunda. Cada palavra foi escrita para atravessar o limite do raciocínio e tocar o que há de mais sensível dentro de você. A cura começa no instante em que você acredita que é possível. E não há limite para o que pode ser restaurado quando o Espírito decide confiar. Prepare-se para se reconectar com a força que move o universo e sustenta a vida. Esta é a oração da cura e da restauração. O ponto em que a dor encontra propósito e o corpo volta a florescer. Feche os olhos, respire, entregue-se. A presença de Deus não precisa ser sentida, precisa ser permitida. E a partir deste momento, nada será apenas físico, porque tudo em você será tocado pelo divino. A dor é uma linguagem que o corpo usa quando a alma não encontra palavras. Muitos tratam o sintoma, mas ignoram a origem. Cada cansaço inexplicável, cada tensão constante, cada doença que insiste em voltar é muitas vezes um pedido de socorro do interior. O corpo é um mensageiro fiel daquilo que o espírito tenta comunicar. Quando a mente se enche de preocupações, o coração acelera. Quando o medo domina, o estômago adoece. Quando a culpa permanece, o corpo sente o peso. Nada é isolado dentro de nós. A saúde é o reflexo do equilíbrio entre o físico e o espiritual. Há dores que nascem de lembranças não resolvidas, situações que pareciam superadas, mas continuam pulsando em silêncio, transformando-se em tensões e sintomas. É por isso que, antes de buscar cura, é preciso ouvir o próprio corpo com atenção e respeito. Ele fala, mesmo quando você tenta ignorar. Ele avisa quando algo não está em paz. E ignorar esses sinais é o mesmo que fechar os olhos diante de um alerta do céu. Deus nos criou de forma completa. O corpo não é apenas carne, é também templo. Dentro dele habita uma alma que carrega histórias, medos, culpas e esperanças. E toda vez que o corpo adoece, o espírito pede reconciliação. Cura não é apenas eliminar sintomas, é restaurar o que se perdeu entre o corpo e a alma. Quando um se reconcilia com o outro, a força volta, a energia retorna, e o que antes era dor se transforma em aprendizado. A verdadeira oração pela saúde começa quando você decide parar de lutar contra o próprio corpo. Quando, em vez de exigir que ele funcione, você o escuta e o acolhe.
Cada órgão, cada célula, cada batimento carrega um registro da sua história. E o poder da fé age exatamente onde o sofrimento se instalou. A cura é uma resposta divina, mas também é uma escolha humana. É o momento em que você reconhece que não pode mais sustentar o fardo sozinho e o entrega a Deus. A entrega é o primeiro passo da restauração. Quando você ora com sinceridade, o corpo sente, porque toda oração verdadeira altera a vibração interior. Ela acalma o coração, desacelera o medo, dissolve o desespero. A cura começa de dentro para fora. E Deus, que conhece cada parte da sua dor, usa o poder da fé para alinhar o que estava desalinhado, restaurar o que estava fraco e trazer luz ao que estava obscurecido. O corpo se levanta quando a alma se entrega. A oração não substitui o tratamento, mas potencializa o milagre, porque o que o remédio não alcança, a fé alcança. Quando você ora com fé, cada palavra se torna energia de cura circulando pelo seu ser. O corpo ouve, o coração responde e o espírito floresce. Assim começa o processo de restauração, quando o silêncio da alma encontra a voz de Deus. A mente humana tem um instinto de controlar tudo. Quando o corpo adoece, ela busca explicações, compara sintomas, procura soluções imediatas. Há uma ânsia em compreender o motivo de cada dor, como se o entendimento racional pudesse curar o que é espiritual. Mas existe um momento em que todo raciocínio cede, e o que resta é o cansaço de quem já tentou de todas as formas e nada mudou. É nesse ponto que a entrega se torna a chave. A fé não exige lógica, exige rendição. E quem se rende encontra uma força que não vem do corpo nem da mente, mas de algo maior, invisível e constante, a presença de Deus. A entrega verdadeira não é desistência, é aceitação de que há um poder mais alto guiando o processo. Quando você solta o controle e diz, Senhor, eu confio, algo começa a se mover no invisível. O desespero dá lugar à serenidade, o medo se dissolve e a mente, antes inquieta, encontra um ponto de descanso. É neste estado que a cura começa, porque o corpo se refaz quando o coração para de resistir. Muitos acreditam que a fé é uma força ativa, mas ela também é silêncio, é pausa, é respiração entre uma lágrima e outra. A fé não grita, ela sustenta. Deus age quando o homem se cala. A entrega é o momento em que você reconhece seus limites e dá a Deus a liberdade de agir sem barreiras. A dor tem um propósito, e a fé tem o poder de transformar esse propósito em sabedoria. Enquanto a mente luta para entender, o espírito já compreende. É o espírito que diz, você não precisa saber como, apenas confiar que será curado. E é essa confiança que muda a frequência da alma, abrindo caminho para o milagre. Entregar-se a Deus é parar de negociar com o impossível. É reconhecer que nem toda batalha se vence com força, mas com rendição. Há dores que cessam quando a alma se ajoelha. A cura não acontece sempre de forma instantânea, mas ela começa no instante da entrega. O coração, ao se abrir, cria um espaço para que o divino habite. E Deus não entra em corações trancados. Ele espera o momento em que você deixa cair o peso e diz, toma o que eu não consigo mais carregar. Nesse instante, algo muda no invisível. Uma troca acontece. O que era desespero se transforma em fé. O que era angústia se torna paz. A entrega é uma oração silenciosa. Não há necessidade de muitas palavras, apenas de sinceridade. A fé não depende do volume da voz, mas da verdade do coração. Quando você entrega a dor, ela perde o domínio. Quando você confia, a cura deixa de ser uma esperança distante e se torna uma semente plantada. Deus trabalha no silêncio e o tempo da espera é o tempo em que o milagre ganha forma. Há pessoas que oram pedindo cura, mas mantêm o coração preso ao medo. Querem ser curadas, mas não conseguem acreditar que é possível. A entrega rompe essa barreira.
Quando você solta o medo e escolhe confiar, o corpo começa a responder, a respiração se acalma, o peito se abre, a energia volta a circular. É a manifestação do divino dentro de você, porque Deus não age apenas fora, Ele age dentro, e quando o interior é restaurado, o exterior segue o mesmo caminho. O poder da entrega é o início de toda a restauração. É o momento em que o fardo humano encontra o alívio celestial. Quando a alma se inclina diante do Criador, o impossível se torna possível. O corpo que antes carregava a marca da luta passa a carregar a marca da fé, e cada célula responde ao comando da alma que agora acredita. A dor não é mais inimiga, é mensageira de um novo tempo. A cura começa quando você entende que o controle não é seu, é de Deus, e é Ele quem sabe a medida exata do que precisa ser restaurado. A cada respiração, a cada pensamento entregue, algo dentro de você está sendo realinhado. O medo perde o espaço que antes ocupava. O desespero dá lugar à confiança. A mente, antes cansada, se rende à paz. E o corpo, que antes doía, começa a sentir a presença de uma força suave e silenciosa, como uma luz que toca o que estava escuro. Isso é o milagre da entrega, o poder que transforma a fraqueza em força e a incerteza em fé. A fé é uma força invisível, mas real como o ar que se respira. Ela não pode ser medida, mas pode ser sentida. É o impulso que faz alguém se levantar quando o corpo não obedece. É o fio que sustenta o coração quando tudo parece perdido. A fé não é ausência de medo, é coragem para continuar mesmo quando o medo está presente. É o ato de crer no impossível quando o visível diz o contrário. Todo milagre nasce nesse espaço silencioso entre o desespero e a esperança, onde o ser humano decide acreditar. A fé é o ponto de encontro entre o que o homem não pode fazer e o que só Deus pode realizar. Não há cura sem fé. O corpo responde ao que a alma acredita. Quando a mente se enche de confiança, o corpo começa a reagir. As células recebem esse comando, os músculos relaxam, o coração desacelera e o espírito se expande. A fé altera a frequência interna, muda o ambiente, muda o olhar. Não é um pensamento positivo, é uma entrega profunda que gera movimento. Quando você diz, eu creio, algo acontece. Essa declaração é uma semente que germina em silêncio, e quanto mais é regada pela perseverança, mais cresce até florescer em milagre. Muitos desistem antes de ver o resultado porque esperam sentir algo. Mas a fé não depende de sensações, depende de convicção. O milagre não é resultado de emoção, é fruto de constância. É a confiança diária que não se abala, mesmo quando as circunstâncias se opõem. Deus não age pelo barulho das palavras, mas pela verdade que habita o coração. Quando a fé é genuína, ela move o céu. O tempo de Deus não se apressa, mas também não atrasa. Ele age quando o coração está pronto para receber. A fé verdadeira não negocia com o medo. Ela entende que o medo é o último grito da dúvida antes da vitória. Quando a mente tenta provar que nada vai mudar, a fé responde, mas Deus ainda pode. E essa simples afirmação abre caminho para o sobrenatural. É por isso que a fé não precisa ser grande, precisa ser viva. Jesus disse que bastava o tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas, porque o poder não está na quantidade, mas na autenticidade. Uma fé sincera, mesmo pequena, é suficiente para mudar o curso de uma vida inteira. Há quem pense que milagre é algo raro, reservado a poucos escolhidos. Mas o milagre é resposta natural da fé. Ele acontece onde há espaço para o divino agir. Se o coração está endurecido, o poder de Deus não flui. Mas quando o coração se abre, o milagre se torna inevitável. É como abrir as janelas de uma casa e permitir que a luz entre.
A fé não força, apenas permite. E quando você permite, o céu se move. Ter fé é caminhar de olhos fechados, guiado pela certeza de que Deus sabe o caminho. É continuar orando quando não há sinal algum de mudança. É acreditar que mesmo o silêncio de Deus é parte do processo. Porque muitas vezes o silêncio não é ausência, é preparação. Ele molda o coração para receber aquilo que ainda não está pronto para compreender. A fé entende isso e se mantém firme, mesmo quando tudo parece imóvel. Deus honra a fé persistente. Ele não busca a perfeição de quem ora, mas a sinceridade. A fé que desperta o milagre não é a do que nunca duvida, mas a do que escolhe acreditar apesar da dúvida. É a fé que diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. E essa confiança transforma o ambiente, toca o invisível e abre caminho para o impossível. Cada oração feita com fé é um passo em direção ao milagre. Quando a fé é despertada, o milagre deixa de ser exceção e se torna consequência. O corpo sente, a alma se renova e o espírito se fortalece. O impossível perde o nome e passa a se chamar promessa. A fé não é um refúgio para os fracos, é o poder que faz os fracos permanecerem de pé. É o combustível dos que não desistem. Quem crê não precisa ver para acreditar, acredita e por isso vê. A fé que desperta o milagre é o sopro de vida que renova tudo o que parecia morto. Há dores que não se explicam, apenas se sentem. Elas atravessam o corpo, mas nascem em lugares onde a medicina não alcança. São feridas que se formaram ao longo de anos de silêncios, perdas, medos e frustrações. A dor é o lembrete de que ainda estamos vivos, mas também o grito de algo dentro de nós que precisa ser ouvido. Quando não há mais palavras, a dor se torna oração. É nesse instante que o sofrimento deixa de ser castigo e se transforma em caminho de encontro com Deus. O sofrimento não é ausência divina. É muitas vezes o cenário onde o divino se revela com mais profundidade. A dor é um instrumento que molda o caráter espiritual. Ela quebra o orgulho, desmonta a autossuficiência e ensina a depender. Quando o corpo não responde, o espírito aprende a ouvir. E nessa escuta silenciosa, a alma se curva, reconhecendo que existe um poder maior agindo. É na fragilidade que o ser humano entende o verdadeiro significado da fé. Quando a dor se torna insuportável, a oração deixa de ser um pedido e se transforma em entrega. É o momento em que o ser humano para de buscar explicações e passa a buscar presença. Cada lágrima derramada é uma forma de comunicação espiritual. O céu entende o que a boca não consegue dizer. Há orações que não precisam de palavras, apenas de verdade. E quando o coração fala, o divino responde. A dor não é uma barreira entre o homem e Deus, é uma ponte. É através dela que muitos encontram o propósito da vida. A oração que nasce da dor é pura, porque nasce sem pretensão, sem disfarce, sem aparência. Ela vem carregada de verdade e vulnerabilidade, e é justamente aí que o poder de Deus se manifesta. Deus não se impressiona com orações bem construídas, ele se aproxima das orações sinceras. Quando alguém dobra os joelhos em meio à dor e diz apenas, ajuda-me, o céu se abre. Porque a oração da dor não busca convencer, busca sobreviver. Ela é o suspiro da alma que ainda acredita, mesmo quando o corpo já desistiu. É nesse ponto que o milagre começa. A dor é o útero do milagre, o lugar onde o divino gera transformação. Quando a dor se torna oração, ela muda de natureza. Deixa de ser fardo e se torna semente. O que antes machucava, agora ensina. O que antes pesava, agora desperta. A dor que é entregue a Deus não destrói, constrói. Ela se torna solo fértil para que algo novo nasça.
A cada vez que você ora em meio à dor, o espírito se fortalece, o corpo se alivia e a alma se eleva. A cura não está apenas em eliminar o sofrimento, mas em aprender a atravessá-lo com propósito. A dor tem uma linguagem que só Deus entende. O coração pode estar despedaçado, mas ele recolhe cada fragmento. Quando você ora chorando, não é fraqueza, é comunhão. As lágrimas são as palavras da alma. E Deus não ignora lágrimas. Ele as transforma em resposta. Nenhum sofrimento é desperdiçado quando é entregue em oração. Toda dor colocada nas mãos de Deus se converte em poder espiritual. Orar em meio à dor é o ato mais puro de fé. É crer sem provas, é confiar sem garantias. A dor mostra o limite humano, mas a oração revela o poder divino. Quando a dor é elevada a Deus, ela deixa de ser um peso e se torna um testemunho. E é nesse testemunho que a fé amadurece, o espírito se expande e o corpo começa a sentir o toque da restauração. O que antes era ferida se transforma em porta de milagre. A dor que ora não implora, confia. E Deus, que conhece cada gemido silencioso, responde com presença. A dor pode ser o que o homem mais teme, mas também é o que o aproxima daquilo que o sustenta. E quando essa dor é transformada em oração, o impossível se torna caminho, e o corpo, que antes sofria, começa a lembrar que a fé sempre foi o remédio mais forte que o céu deixou à disposição da terra. Muitos acreditam que o milagre é um evento grandioso, marcado por sinais visíveis e mudanças imediatas. No entanto, a maioria das curas divinas acontece no silêncio, de forma sutil e profunda. Deus não precisa de ruído para agir. Ele se move nas frestas do invisível, tocando o que a medicina não explica, restaurando o que os olhos não percebem. A cura de Deus começa onde termina o alcance humano. É ali, no espaço entre o desespero e a entrega, que a presença dele se manifesta com mais poder. A presença de Deus não se limita ao templo, ao altar ou à palavra dita. Ela habita o instante em que o coração decide acreditar. Quando a fé se torna o centro da respiração, cada batimento passa a carregar o ritmo do divino. Deus age nas células, nos pensamentos, na energia que sustenta o corpo. Sua presença não se mede por sensações, mas por transformação. Às vezes, você não sente nada, mas está sendo curado. Há processos que acontecem em silêncio, como uma semente que germina sob a terra, longe dos olhos, até que um dia rompe o solo e revela vida nova. A presença invisível de Deus é constante. Mesmo quando você acha que ele se afastou, é exatamente aí que ele está mais perto. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. Deus age sem precisar anunciar. Ele cura sem precisar provar. O coração ansioso busca sinais, mas o espírito maduro aprende a reconhecer a presença sem vê-la. A fé não depende de evidência, depende de confiança. E quem confia percebe que o toque de Deus não é sempre sentido na pele, mas refletido na paz que chega sem motivo, na força que surge no meio do cansaço, no alívio que aparece quando tudo parecia perdido. Muitos esperam por uma cura instantânea, mas o processo divino é também aprendizado. A demora não é descuido, é cuidado. Deus não age apressado, ele age perfeito. Há doenças que são físicas, mas há também as que nascem da alma, e o Senhor cura ambas com precisão. Ele limpa o corpo e, ao mesmo tempo, purifica o coração. Cada lágrima se torna parte da medicina espiritual. Cada oração, uma dose de esperança que fortalece o interior. Quando o espírito se reequilibra, o corpo obedece. A restauração começa de dentro e se expande até o que se pode tocar. A presença de Deus é como o ar. Você não vê, mas sem ela não vive. Tudo o que respira depende dessa energia divina que mantém o mundo em movimento. É essa força que o sustenta mesmo quando o corpo enfraquece.
Quando você ora, essa presença se intensifica e preenche os espaços vazios deixados pela dor. O milagre acontece nesse exato instante, quando o invisível toca o visível e transforma o impossível em realidade. Há momentos em que Deus cura de forma tão discreta que só o tempo revela. O dia amanhece diferente. O medo se cala. A alma se sente mais leve. O que antes doía já não fere mais. Isso é o toque do Criador. Ele não precisa ser notado para agir, precisa ser permitido. Quando você abre o coração e diz, entra, Senhor, a presença dele faz morada e a cura se torna inevitável. A presença invisível de Deus é o alicerce da restauração. É a certeza que sustenta a alma em meio ao caos. É o poder que age no invisível enquanto o visível ainda não mudou. É o consolo que chega antes do resultado. Quando o ser humano reconhece essa presença, o desespero perde força, a esperança renasce e o corpo começa a se alinhar novamente com a vida. Não é mágica, é fé em ação. A cura divina não acontece fora de você, ela começa dentro. Deus não impõe, ele convida. E quando você responde com confiança, a energia dele passa a circular por todo o seu ser, restaurando o que estava adormecido. A presença invisível é a prova de que Deus nunca se ausenta, mesmo quando o silêncio é o único som. Quem confia nesse mistério não espera ver para crer. Crê e, por isso, vê o impossível acontecer. Nada é mais desafiador para a fé do que o tempo da espera. Quando o corpo sofre e o alívio não chega, o silêncio de Deus parece pesado, quase insuportável. A mente começa a duvidar, o coração se pergunta se o céu esqueceu. No entanto, é nesse aparente abandono que Deus mais trabalha. Ele não se cala por descuido, mas por propósito. O silêncio de Deus é um campo fértil, onde a fé se aprofunda, onde a paciência é moldada e onde o espírito aprende a ouvir o que o ruído da pressa não deixa perceber. A cura, em sua essência, é um processo, não um evento. O milagre pode até acontecer de forma repentina, mas o preparo para recebê-lo exige tempo. Deus não envia bênçãos para corações que ainda não sabem o que fazer com elas. Ele fortalece primeiro o interior, para depois restaurar o exterior. O ser humano vê apenas o sintoma, mas Deus enxerga o propósito. Cada dia de espera é uma lição silenciosa sobre confiança. Enquanto o corpo se desgasta, o espírito aprende a resistir. E quando o espírito se torna firme, o corpo o acompanha. Há curas que só acontecem quando a alma se aquieta. O desespero é inimigo da fé. A impaciência abre brechas para o medo, mas a calma abre portas para o sobrenatural. Quando a oração deixa de ser cobrança e se transforma em comunhão, o tempo deixa de ser inimigo. O que parecia demora, revela-se precisão. O atraso não é castigo, é alinhamento. Deus sabe o momento certo de agir, porque Ele não cura apenas o corpo, Ele cura o destino. Muitos desistem da oração porque confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio é a voz mais profunda de Deus. É nele que a alma se purifica, que a mente se organiza e que o coração aprende a descansar. A ausência de resposta é, muitas vezes, a prova de que algo maior está sendo preparado. O tempo da cura é o tempo da transformação interior. Enquanto você aguarda, o céu trabalha em silêncio. Cada oração que parece não ter resposta está construindo um caminho invisível até o milagre. A espera tem o poder de revelar quem realmente confia. Crer quando tudo está bem é simples. O desafio é manter a fé quando tudo parece perdido. É nesse ponto que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Deus não se impressiona com quem começa acreditando, mas com quem continua acreditando, mesmo quando nada muda. Ele mede a fé pela resistência, não pela intensidade. O tempo é parte da cura, porque a pressa é filha do medo.
Aquele que confia não se desespera, apenas permanece. Enquanto o homem quer o resultado imediato, Deus quer a restauração completa. E restaurar é mais do que aliviar a dor, é curar a raiz. Às vezes, o sintoma permanece para que a alma não se esqueça de onde veio a cura. O processo é o remédio que ensina o corpo a confiar novamente na vida. O silêncio de Deus é um convite à maturidade espiritual. Ele ensina o coração a distinguir entre ausência e presença sutil. O que parece vazio, na verdade, é o espaço onde o divino trabalha sem interrupção. A cura verdadeira exige confiança cega, fé sem condições e entrega sem garantias. É fácil agradecer depois do milagre, mas o poder está em agradecer antes. Quando você agradece mesmo sem ver, demonstra que confia no que está sendo feito no invisível. A espera é o tempo em que Deus fortalece as raízes antes de permitir que a árvore floresça novamente. O ser humano quer flores, mas Deus quer profundidade. É no solo escuro do silêncio que a fé cria sustentação para suportar os ventos da vida. Quando a resposta finalmente chega, ela não traz apenas cura, mas transformação. A pessoa que emerge da espera nunca é a mesma que começou o processo. O tempo da cura é o tempo em que Deus reordena tudo. Ele não se apressa porque trabalha com perfeição. Cada célula, cada pensamento, cada emoção é reorganizada segundo o plano dele. Quando o silêncio incomodar, lembre-se, o remédio também age em silêncio. E é nesse mesmo silêncio que o milagre germina, crescendo pouco a pouco até se tornar visível. A cura começa no pensamento. Antes de qualquer transformação física, é a mente que decide se o corpo será refém da dor ou instrumento da restauração. O que o ser humano pensa, ele cria, e o que ele acredita, ele manifesta. A mente é o ponto de conexão entre o divino e o material, entre a fé e a realidade. Quando está contaminada por medo, dúvida ou desânimo, ela fecha o fluxo da vida. Mas quando se alinha com a confiança em Deus, ela se torna o canal por onde o milagre se manifesta. Cada pensamento é uma semente espiritual. Aquilo que é repetido em silêncio dentro da cabeça tem poder de moldar o destino. Muitos buscam cura apenas no corpo e se esquecem de que o corpo é um espelho da mente. Todo sentimento não resolvido, toda mágoa acumulada, toda culpa guardada cria peso, tensão e desequilíbrio. A doença é muitas vezes o corpo dizendo o que a mente se recusa a admitir. Por isso, restaurar-se exige mais do que remédios. Exige reeducar o pensamento, limpar o campo interior das palavras e ideias que enfraquecem a fé. Quando você muda a forma de pensar, o corpo responde. O cérebro, o coração e o espírito trabalham em sintonia. E essa harmonia é o início da verdadeira cura. Deus criou o homem com o poder da consciência e é nessa consciência que ele atua. O Espírito Santo não age apenas em templos ou montanhas, mas dentro da mente que se abre para a verdade. Quando você declara palavras de fé, o cérebro registra, o coração acredita e o corpo obedece. Essa é a razão pela qual a oração tem efeito. Ela reprograma o pensamento, substitui o medo pela confiança e reconstrói a imagem interior de quem você é. Você deixa de se ver como doente e começa a se ver como restaurado. A imagem antecede a realidade, e o que o espírito imagina com fé, o corpo manifesta em cura. O milagre não acontece fora da consciência. Ele precisa de um campo fértil para germinar, e esse campo é a mente serena e confiante. A dúvida é como erva daninha, sufoca o crescimento do que é divino. É por isso que a oração não é apenas súplica, mas treinamento mental. Quando você repete "eu creio", "eu sou curado", "Deus está comigo", o cérebro cria caminhos novos. A fé se torna hábito e o hábito se transforma em estado permanente.
A cura não é apenas um momento, é uma construção diária. Deus nos convida a alinhar pensamento, emoção e espírito. Ele não cura apenas o corpo, ele renova a mente. O apóstolo Paulo escreveu: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A verdadeira restauração começa quando você muda a forma de enxergar a si mesmo e ao seu sofrimento. O corpo se desgasta, mas a mente pode se renovar todos os dias. Quando essa renovação acontece, até o impossível se torna acessível. O que parecia incurável encontra espaço para ser restaurado. A mente é o altar onde o milagre começa. Se o pensamento é um campo, a fé é a semente. E quando o campo é limpo da dúvida, o milagre floresce naturalmente. Deus trabalha dentro da mente que confia, que abandona o pessimismo e decide ver além do diagnóstico. Pensar com fé não é negar a realidade, é transformá-la. É olhar para o sintoma e dizer: você não é o fim, é apenas o sinal de que algo novo está nascendo. O poder de cura de Deus flui melhor quando a mente se torna receptiva. O medo é o bloqueio, a fé é o condutor. Uma mente em paz cria um corpo em equilíbrio. Por isso, quando você ora e sente a calma invadir o peito, já está sendo curado. O corpo obedece à vibração da mente. Onde há fé, há expansão. Onde há paz, há reconstrução. E quando a mente se estabiliza na certeza de que Deus está no controle, o corpo encontra o caminho de volta à harmonia. A mente pode ser prisão ou libertação. Pode aprisionar o corpo no passado das dores ou libertá-lo para o futuro das promessas. Quando você decide pensar como quem já venceu, o corpo começa a responder como quem já foi restaurado. Deus não opera apenas no toque, mas também no pensamento. O milagre se forma primeiro na consciência. Por isso, o verdadeiro tratamento começa quando a mente se entrega, o coração confia e o espírito se alinha com a vontade divina. A oração é o elo entre o visível e o invisível, entre o que o homem sente e o que Deus transforma. Ela não é apenas uma sequência de palavras, é uma força espiritual que muda frequências, dissolve bloqueios e renova a energia vital. Quando alguém ora com sinceridade, o corpo reage, a respiração se acalma, o ritmo cardíaco se ajusta, os músculos relaxam. O cérebro libera substâncias que restauram o equilíbrio interno. Isso acontece porque a oração realinha o ser com sua origem divina. Cada vez que você ora, uma parte do caos interior se organiza e o que antes era desespero se converte em esperança. A oração não depende do lugar nem da hora. Pode nascer no silêncio do quarto, no cansaço de um hospital, na dor de um leito ou na calma de um amanhecer. O poder dela está na intenção. Deus não se move pela eloquência das palavras, mas pela verdade que as acompanha. Quando você ora do fundo da alma, o céu ouve mesmo sem som. A oração é a respiração do espírito. E quando ela flui livremente, o corpo começa a responder. É por isso que muitas pessoas sentem paz, calor, alívio ou lágrimas enquanto oram. O corpo reconhece o toque de Deus e reage à presença dele. Orar é libertar. Libertar o que pesa, o que reprime, o que adoece. É entregar o que está preso no coração e permitir que Deus transforme. Muitas enfermidades permanecem porque a alma ainda não soltou o que a aprisiona. Rancor, culpa, medo, ressentimento, tudo isso é veneno que circula em silêncio. A oração é o antídoto. Ela purifica o interior e limpa o caminho para que a cura se manifeste. Enquanto a mente analisa, a oração sente. Ela acessa dimensões que o raciocínio não alcança e leva o coração para o lugar onde o divino trabalha. Deus habita o espaço entre uma oração e outra. Quando você ora, não fala apenas com Ele. Se conecta com a fonte de onde veio. A oração é o retorno à origem, é o reencontro com o propósito. E quando o ser humano volta à sua essência, o corpo se ajusta.
A energia vital, antes dispersa, começa a circular novamente. É como se o Espírito Santo percorresse cada parte, recolhendo o que estava fragmentado e reconstruindo o que o tempo destruiu. A cura é consequência natural dessa reconexão. Há orações que pedem e há orações que transformam. A primeira tenta mudar o exterior, a segunda muda o interior. A oração que cura é a que nasce da aceitação e não da resistência. Quando você para de lutar contra a dor e passa a permitir que Deus te ensine através dela, o sofrimento perde o poder. É nesse ponto que a cura se torna libertação. O corpo se refaz, mas acima de tudo, a alma se liberta. A oração não é um ritual religioso, é um estado de consciência. Ela começa quando o coração decide abrir espaço para o divino agir. E esse espaço não precisa ser grande, basta uma fresta. Deus não exige perfeição para ouvir, exige sinceridade. Cada oração sincera é uma corrente rompida, um peso deixado para trás, uma enfermidade enfraquecida. O corpo adoece no desequilíbrio, mas a oração restabelece a ordem espiritual. Ela é o remédio que o céu deixou para que a humanidade se lembrasse de que o poder da vida está sempre acessível. Quando o ser humano ora, ele não muda Deus, ele muda a si mesmo. A oração não é um instrumento de persuasão, mas de transformação. Ela ensina a alma a confiar, o corpo a descansar e a mente a silenciar. É no silêncio posterior à oração que a cura se instala. Nesse instante, o divino opera em dimensões que o olhar humano não compreende. A alma se expande, a dor se dissolve e o corpo se renova. A oração que liberta o corpo e a alma é aquela que nasce da entrega total. É quando o eu se cala e o nós com Deus se torna um só. É quando o ser humano deixa de pedir e começa a agradecer. O agradecimento é o ponto mais alto da oração, porque demonstra certeza de que a resposta já chegou, mesmo que ainda não se veja. A fé se fortalece, o espírito se eleva e o corpo responde à nova frequência. E nesse estado de comunhão, o milagre deixa de ser um pedido e se torna uma experiência inevitável. A gratidão é uma das forças mais transformadoras do universo. Ela muda o ambiente, altera a energia, eleva a vibração do corpo e abre espaço para que o milagre aconteça. Quando o coração é grato, o espírito se expande e a dor perde espaço. A gratidão não nega a dificuldade, mas a transcende. Ela diz: mesmo que eu ainda não veja a cura, eu creio que ela já começou. Esse estado de confiança cria uma ponte entre o que é promessa e o que é realidade. Deus responde à fé, mas se move com intensidade onde há gratidão. Enquanto o medo fecha as portas da alma, a gratidão as escancara. Ela transforma a mente, reorganiza o corpo e muda a forma como você enxerga o sofrimento. Muitos esperam estar curados para agradecer, mas o segredo está em agradecer antes. A gratidão antecipada é uma forma de profecia. Quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, o universo espiritual entende que a fé já está em movimento. O corpo reage a esse comando de abundância. A frequência muda, a tensão diminui, a respiração se estabiliza e a energia vital volta a circular. A gratidão cura, porque substitui o peso do medo pelo leve da confiança. Ela é uma decisão diária, um exercício espiritual. É olhar para o que falta e enxergar o que ainda se tem. É encontrar motivos para louvar em meio à dor. A alma grata não se entrega ao desespero porque reconhece que até o sofrimento pode ensinar. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima tem um propósito e, quando é acompanhada de gratidão, transforma-se em semente de fé. A medicina reconhece que pessoas gratas se curam mais rápido. Isso acontece porque a gratidão altera o funcionamento interno do corpo. Ela reduz o estresse,
fortalece o sistema imunológico e aumenta a produção de substâncias que promovem bem-estar. Mas o que a ciência chama de resposta positiva é, na verdade, a manifestação da presença divina. A gratidão é a linguagem da alma em sintonia com Deus. Quando o ser humano agradece, ele se alinha à vibração do Criador. E nessa frequência não há espaço para o medo nem para a enfermidade. A gratidão também purifica o coração. Ela elimina ressentimentos, dissolve culpas e neutraliza a energia de mágoa que impede a cura de fluir. A alma que aprende a agradecer não guarda espaço para o rancor. A mente que agradece não alimenta pensamentos de escassez. O corpo que agradece não abriga a doença por muito tempo. Porque onde há luz, a sombra não permanece, e a gratidão é luz em sua forma mais pura. A oração de gratidão tem mais poder do que a oração de súplica. Pedir é reconhecer a falta, agradecer é reconhecer a abundância. Deus se manifesta plenamente onde há reconhecimento, porque a gratidão é a prova da fé madura. É dizer obrigado mesmo sem ter o resultado, porque você confia no caráter do Deus que prometeu. A cura espiritual e física é acelerada quando a alma aprende a viver em gratidão constante. A prática da gratidão não é apenas uma atitude mental, mas um estado de consciência. É permanecer em paz mesmo quando os ventos contrários sopram. É acreditar que o bem está sendo construído no invisível. É entender que cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar, que cada respiração é um milagre em si. Quando o coração percebe isso, ele se abre completamente, e esse abrir permite que a presença divina preencha todos os espaços do ser. A gratidão transforma a oração em celebração. O que antes era pedido se torna louvor. O que antes era desespero se torna confiança. Quando o coração agradece, o espírito vibra em harmonia com a criação e o corpo, obedecendo a essa harmonia, encontra descanso e cura. A alma grata é invencível, porque nada a separa do amor que tudo sustenta. Viver em gratidão é viver em estado de milagre contínuo. É reconhecer Deus nos detalhes, nas dores e nas vitórias. É entender que cada batida do coração é um lembrete de que ainda há propósito. A gratidão é o sinal de que a fé amadureceu e que o milagre já está em curso. Quando você agradece, cura-se. E quando se cura, sua própria existência se torna uma oração viva. A verdadeira cura não termina quando o sintoma desaparece, mas quando o ser humano reencontra sua integridade. Curar é muito mais do que livrar-se da dor. É reconstruir a harmonia entre corpo, mente e espírito. Muitos buscam apenas o alívio imediato, mas a restauração que vem de Deus é profunda, permanente e total. Ela vai além do físico, alcança o pensamento, atravessa as emoções e toca o espírito. Quando a presença divina atua, tudo é reorganizado. O que estava desequilibrado se realinha, o que estava cansado se renova e o que estava fragmentado volta a ser inteiro. O corpo é o reflexo da alma. Quando o espírito está ferido, o corpo expressa em dor o que o coração não conseguiu liberar. Por isso, a restauração começa de dentro para fora. A mente precisa aprender a pensar de forma saudável. O coração precisa reaprender a confiar e o corpo precisa voltar a sentir alegria. É um processo que exige fé, paciência e constância. Deus não realiza uma cura parcial. Ele transforma o ser humano por completo, porque a saúde é uma extensão da comunhão com o Criador. A restauração é o retorno ao estado original, a condição em que a alma e o corpo estão em sintonia com o propósito divino. Quando o homem se afasta de Deus, o corpo adoece. Quando se reconecta, o corpo floresce. A presença divina é o oxigênio da alma, e a ausência dela gera desequilíbrio. A oração, a fé e a entrega são os instrumentos que restabelecem essa ligação.
Quando você ora, não apenas fala com Deus, mas se reconecta com a energia que sustenta toda a vida. Essa reconexão é o início da restauração. A mente, quando se liberta do medo e da dúvida, se torna o canal pelo qual a cura flui. O corpo, quando se purifica do ressentimento e da culpa, se torna terreno fértil para o milagre. O espírito, quando se alinha à vontade de Deus, encontra a paz que sustenta tudo. Essa tríade é o alicerce da restauração completa. Nenhum dos três pode ser ignorado. A oração precisa estar acompanhada de pensamento renovado e de disposição interior para viver o novo. A fé sem transformação é esperança estagnada. A fé acompanhada de ação interior é poder em movimento. Deus não apenas cura, Ele restaura. Ele devolve o brilho aos olhos, o vigor ao corpo e a serenidade à alma. Ele apaga o peso do passado e oferece um futuro em que a dor já não dita os passos. A restauração não é apenas cura física, é libertação emocional, é renovação espiritual, é um renascimento. É quando o ser humano deixa de carregar as marcas da enfermidade e passa a carregar o testemunho da graça. O sofrimento que antes o definia se transforma em lembrança do poder de Deus. A restauração também significa aprendizado. A dor que um dia trouxe lágrimas, agora traz sabedoria. O silêncio que parecia vazio, agora é morada de paz. O tempo que parecia perdido, agora revela propósito. Deus não desperdiça o sofrimento de quem confia. Ele transforma cada cicatriz em sinal de vitória. A cura completa não é apagar o passado, mas torná-lo sagrado. É olhar para trás e enxergar não o que feriu, mas o que construiu. Quando o corpo se cura, mas a mente continua prisioneira do medo, a restauração ainda não se cumpriu. Quando a mente se acalma, mas o espírito permanece sem fé, a cura ainda é parcial. A restauração completa acontece quando o ser humano volta a viver em comunhão com Deus, com a natureza e consigo mesmo. É o equilíbrio entre ação e descanso, entre fé e razão, entre espera e gratidão. É o momento em que o ser humano entende que não está separado do divino, mas é parte dele. A restauração completa é o destino final de toda alma que confia. Ela é a resposta de Deus àqueles que perseveram. Quando a fé amadurece, o corpo se refaz, a mente se ilumina e o espírito se fortalece. Essa é a promessa que atravessa as gerações. Eu te restaurarei e te sararei das tuas feridas. A restauração é o milagre que não termina. É o estado natural de quem vive sob a graça. E quando ela se cumpre, o ser humano não apenas é curado, ele se torna cura para outros. A cura não é um destino, é um caminho. Cada palavra pronunciada, cada pensamento elevado, cada lágrima entregue em fé, construiu um trajeto invisível entre a dor e o milagre. Agora, esse caminho está completo. O corpo começa a sentir o que a alma já sabia. Deus nunca deixou de agir. Ele apenas esperava o momento em que você se abriria por inteiro. E este momento é agora. A presença dele envolve o espaço, atravessa o tempo e toca o que ainda precisa ser restaurado. A partir deste instante, tudo o que foi dito se torna semente. Cada palavra liberada aqui está viva, pulsando com o poder criador que vem do alto. A restauração não acontece apenas quando o sintoma desaparece, mas quando a fé se torna o novo estado da alma. Aquele que acredita não volta a ser o mesmo. O medo cede lugar à certeza e o coração aprende a repousar em confiança. Mesmo que a luta continue, ela já não domina. Mesmo que o corpo ainda sinta dor, o espírito já encontrou cura, porque a verdadeira restauração começa dentro e, inevitavelmente, se manifesta fora. Nada permanece igual quando o divino habita. O que antes era fraqueza se torna testemunho, e o que parecia fim se revela início. Agora, respire fundo
e sinta. A presença que te acompanha não está fora, está dentro. Ela sustenta cada célula, guia cada batimento, reorganiza o que parecia perdido. Você foi ouvido. A oração não ficou no ar. Ela encontrou morada no coração de Deus. E esse mesmo Deus, que ouve o invisível, agora age no silêncio do teu corpo e no íntimo da tua alma. A restauração não é promessa futura, é realidade presente. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação para este instante. A fé que te trouxe até aqui será a mesma que te sustentará nos próximos dias. Quando o medo tentar voltar, lembre-se de que você já atravessou o vale e saiu com nova força. Quando o desânimo sussurrar, lembre-se de que a esperança agora habita em você. E quando a dúvida aparecer, declare: o Senhor já começou a minha cura e Ele é fiel para completá-la. Essas palavras selam a restauração. Elas são um pacto entre a tua voz e o céu. Que esta oração se torne parte de quem você é. Que cada lembrança de dor seja substituída pela memória da presença divina. Que o seu corpo seja templo de paz, a sua mente morada de luz e o seu espírito reflexo da graça. A partir de agora, caminhe como quem já recebeu, viva como quem já foi curado e respire como quem foi restaurado por completo. E quando o silêncio da vida tentar te fazer esquecer, volte a este lugar. Ouça novamente, reze novamente. Porque cada vez que você ora, o milagre recomeça. A cura é contínua, a fé é eterna e o amor de Deus é o fio que mantém tudo unido. Este é o selo da restauração, a certeza de que o impossível já foi tocado pelo divino. O ciclo está completo, a dor se transformou em propósito, o cansaço em força e o sofrimento em sabedoria. A alma reencontrou o seu centro e o corpo, a sua harmonia. Agora, siga em paz. Que a bênção da cura te acompanhe, que o Espírito Santo habite em ti e que o nome de Deus seja glorificado em cada novo amanhecer da tua vida. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la.